Olá amigos, hoje vamos falar sobre a passagem de João 10, em que Jesus diz que conhece as suas ovelhas, chama pelos seus nomes e afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele aqui nesta passagem não diz que é o caminho, a verdade e a vida, mas confirma que é o caminho, a verdade e a vida. Esta passagem serve para desmontar a ideia que os cristãos hoje têm de que há vários caminhos para se chegar a Deus. Isto é uma ideia completamente errada e anticristã. Também é uma ideia que vem de cima, pois é o próprio Papa que assim afirma que há várias possibilidades de se chegar a Deus, há vários caminhos. Cuidado, isto é completamente anticristão, é completamente contrário ao que Deus, ao que Jesus afirma. E vamos então ler a passagem de João 10 em que prova isso mesmo. Jesus disse: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre-a e as ovelhas escutam a sua voz. E ele chama as suas ovelhas uma a uma pelos seus nomes e fala-as sair. Depois de tirar todas as que são suas, vai à frente delas e as ovelhas seguem-no, porque reconhecem a sua voz. Mas a um estranho jamais o seguiriam. Pelo contrário, fugiriam dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então Jesus retomou a palavra: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes prestaram atenção. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Há de entrar e sair e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário e o que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge, e o lobo arrebata-as e espanta-as, porque é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e ofereço a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também estas eu preciso de as trazer, e hão de ouvir a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isto que meu Pai me tem amor, por eu oferecer a minha vida para a retomar depois. Ninguém me tira, mas sou eu que a ofereço livremente. Tenho poder de a oferecer e poder de a retomar. Tal é o encargo que recebi de meu Pai. Palavra de Deus. Caros amigos, isto é uma declaração fantástica de várias coisas. Para já, que Deus é que nos chama. Segundo, que Ele é o único caminho. Terceiro, Ele dá a vida livremente por nós, que somos as suas ovelhas, que o seguimos. Não é por mais ninguém. Portanto, isto acaba com qualquer ideia de que há vários caminhos que todos servem, que todos serão perdoados, desde que sejamos bons e façamos o bem, alcançamos a Deus, que é pelas nossas obras é que nós chegamos lá. Isto é uma ideia completamente errada. Não é pelas nossas obras, é pelo sacrifício de Cristo, é pela misericórdia de Cristo que nós chegamos lá. Graças a Deus
que é pela sua misericórdia e não é pelas nossas ações, pois nós somos incapazes de ser bons. Quer dizer, de ser 100% bons. Somos incapazes de cumprir os 10 mandamentos, todos à letra. Basta falhar um mandamento e estamos condenados. E neste caso, obviamente, Deus está aqui a provar que não, Ele ofereceu a vida, a salvação é-nos dada. É uma coisa fantástica. Ele dá-nos, Ele oferece-nos a salvação. E pagou isso com a sua vida. Vamos então aqui analisar a passagem desde o princípio. A começar pelo em verdade, em verdade. Isto é logo uma declaração. Deus está aqui a dizer que Deus fala sempre duas vezes. Antigo Testamento, Novo Testamento. Em verdade, em verdade. Portanto, uma vez, o em verdade é testemunha, o Antigo Testamento constitui uma testemunha, o Novo Testamento constitui outra testemunha. Por isso é que Jesus diz sempre em verdade, em verdade. Portanto, nas duas testemunhas da verdade, Deus fala. É fabuloso isto, hein? Ele fala no Antigo Testamento e fala no Novo Testamento. Isto já para aquelas pessoas, prestem bem atenção, aqueles cristãos que acham que o Antigo Testamento não serve para nada. É uma brutalidade. Mas aquilo é um Deus vingador, é um Deus mau, que julga e castiga. Sim, no Novo Testamento é o mesmo Deus. Julga e castiga. Mau não é nunca. É o único que é bom inteiramente é Deus. Por isso é que Ele pagou, tal é a sua bondade, que enviou o Filho para a nossa salvação. Portanto, é melhor nós prestarmos muita atenção quando Deus diz em verdade, em verdade. Portanto, e se Deus está a dizer que no Antigo Testamento e no Novo Testamento testificam que isto é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é melhor prestarmos atenção e acreditarmos. É Ele e não é mais ninguém. E Ele a seguir reforça: quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas só por outro lado, é um ladrão e salteador. Portanto, quem não vai pela via de Jesus é um ladrão e salteador. Não é a verdade. Está aqui, não deixa dúvidas. Apesar de ser uma parábola. Só por Jesus é que nós somos salvos. E não o seremos por mais nada. Nem por mais ninguém. Não há cá qualquer outra pessoa que possa nos salvar para a vida eterna. Ele chama as suas ovelhas uma a uma pelos seus nomes. Portanto, isto ele está a declarar, parece-me óbvio, que Deus, acho interessantíssimo, Ele é que nos chama e procura individualmente. Ele tem uma relação direta connosco, pessoal. Não é? É Ele é que nos vem. Lá está o bom pastor, que a ovelha transvia-se e Ele vai atrás dela buscá-la. Não a abandona. Ele chama-nos, apesar de estarmos transviados. Ele vai lá ter connosco. Ele quer saber de nós. Dá a sua vida por nós. Ele procura-nos. Não é? Tem uma relação pessoal connosco. E depois segue. E as ovelhas seguem-no porque reconhecem a sua voz. Como é que as ovelhas reconhecem a sua voz? Pelo que ele diz. Não é? Por aquilo que a voz diz, que é a Bíblia. Toda a sua voz é a Bíblia. E o que é que a voz diz? Diz o que está escrito em Mateus 5, que é o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres, os humildes de coração e em espírito, os que procuram a Deus. Bem-aventurados os que choram porque serão confortados, e por aí além. Vão lá ler Mateus 5 e verão o que Deus. Não é uma questão de depois acreditarmos o que diz Mateus, o que diz Jesus em Mateus 5. Não vos preocupeis com o que haveis de comer e com o que haveis de vestir, e por aí adiante.
Portanto, e Deus promete que se nós lermos e meditarmos sobre a palavra de Deus, saberemos a verdade e dar-nos-á a abundância. E é isto que importa, não é? E perante a verdade saberemos distinguir a verdade da mentira, das mentiras deste mundo. Portanto, quer dizer, não é as verdades de Buda, nem de Maomé, nem do Yoga, nem de Marx, de Hegel, do neoliberalismo, de Maria, do Papa ou de Darwin. Não é? São estas outras vozes, que não é a voz do pastor, que constituem o ladrão, que vem para matar e roubar. Portanto, e assim nós reconhecemos a voz de Jesus. É a voz que está escrita no Novo e no Antigo Testamento. Todas as outras vozes são a mentira e são para nos destruir. E depois Jesus volta a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Está aqui. Ele disse a porta. Ele não disse uma porta. Portanto, não há outra porta, não há várias verdades, não há vários caminhos. Existe só um caminho, é muito claro, é muito específico. A porta. Só há uma entrada para a salvação e para a vida eterna. E isso é tudo o que importa. Depois reforça: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. E quem eram estes ladrões e salteadores? Bem, antes de Jesus, os que vieram antes de Jesus: Baal, Astarte, Maamon, Shiva, Buda, Quetzalcoatl, Ra, Horus, Osíris e toda a plétora de anjos caídos e falsos deuses que havia na antiguidade. Estes são, quer dizer, os ladrões e salteadores. No tempo de Jesus era Artemis dos Efésios, Diana, Júpiter e por aí adiante. Não é? Nos dias de hoje, e isto é que é mais grave, em vez de Diana, é Maria. Não é? O culto ao mariano, os extraterrestres, as teorias do Big Bang, a teoria da evolução, os New Agers, o satanismo, a Cabala, o Maomé. Quer dizer, estes são os grandes ladrões e salteadores dos dias de hoje, que nós temos de ter muito cuidado, porque senão seremos desviados. Que o objetivo do inimigo é precisamente desviar-nos da palavra de Deus. E depois Jesus prossegue: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Portanto, está aqui, mais uma vez, Satanás e as grandes mentiras do mundo, a teoria do Big Bang, a evolução, o hinduísmo, o satanismo, a cabala, o islão, o yoga, o Silva Mind Control, todas essas mentiras que vêm para nos desviar e roubar de Deus e, consequentemente, levar-nos ao pecado e à morte eterna. Porque o que está em causa, amigos, mais uma vez eu volto a dizer, é a vida eterna. É a morte. Nós despertamos, nós todos vamos ser ressuscitados. Só que ressuscitar para a morte eterna ou para a vida eterna. Ressuscitar para a morte eterna. Vamos ressuscitar para depois sermos lançados no lago de fogo, com choro e ranger de dentes. Ou então, para termos a vida eterna com Jesus e com Deus, no novo mundo que há de vir, que Ele vai criar. Que Ele não vai refazer este mundo. Não é? Ele não vai... Jesus não se preocupa em construir um novo mundo, quer dizer, ele não se preocupa em arranjar, em consertar este mundo. Por isso é que não acreditem que há de vir um líder, qualquer primeiro-ministro, que vai pôr isto em ordem. Não acreditem nisso. O que há de vir é isto há de piorar sempre, cada vez mais enganadores, e tudo para nos desviar de Deus. O que ele se preocupa é em criar um mundo novo, uma nova terra,
em que vai reinar connosco. Ele não vai consertar nada. Jesus, no tempo dos romanos, também não procurou consertar nada. Ele não tentou corrigir o poder temporal ou o poder político. Ele preocupou-se em salvar as pessoas, a salvar as almas para a vida eterna. Esqueçam lá o poder temporal. A única pessoa que vai corrigir isto é Deus, que vai arranjar isto através de um novo mundo que Ele vai criar. Isto é uma coisa em grande, amigos. Vai criar um mundo novo. Eu sou o bom pastor. Cá está o que ele diz. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a beleza disto é comparar ao Antigo Testamento e ao dia em que foram proclamados os 10 mandamentos. No dia em que Moisés desceu da montanha e proclamou os 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram. Com a morte e a ressurreição de Cristo, 3.000 pessoas foram salvas no dia em que foi proclamado a salvação pelos apóstolos no Pentecostes, quando receberam a língua de fogo e foram falar nas línguas de toda a gente, para que toda a gente compreendesse e percebesse o que se estava a passar. É fantástico, é fabuloso. Cristo é a vida. Continuando, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Aqui está uma passagem que sempre me fez confusão e nunca percebi bem o que é este... quer dizer, eu percebia, mas eu pensava era que as ovelhas de outro redil, que não são deste redil, seria, como eu ainda acreditava nas teorias do Big Bang e na descrição dada pelo mundo pelos mentirosos, pensei assim, bem, isto aqui deve-se referir a extraterrestres. Isto é uma prova clara de que há extraterrestres. Pois se a verdade está aqui a declarar ovelhas de outro redil, é os extraterrestres, só podem ser. Bom, depois fui aprofundando e acreditar mais na Bíblia e percebi, quer dizer, isto na Bíblia nós vamos sempre acreditando cada vez mais nela, não é? Porque ela vai-se provando verdade sempre. E então eu percebi, não, então isto, se não há extraterrestres, então deve estar-se a referir aos anjos. Pois, as ovelhas de outro redil só podem ser os anjos. Não, também não. Nós temos é que ver isto num contexto. Ou seja, em que contexto é que isto inseria? Jesus estava a falar para os judeus. Portanto, as ovelhas daquele redil eram os judeus. As ovelhas que não são deste redil somos nós, os cristãos, que não somos do redil dos judeus. Só há coisa de 2 dias é que eu percebi esta questão. Porquê? Porque é importantíssimo colocarmos o que estamos a ler em contexto. Temos que colocar não só no contexto temporal, mas não para desdizer a palavra de Deus, é colocar para perceber a palavra de Deus, como no contexto, nas palavras que estão anteriormente a isto e posteriormente a esta afirmação. Quando nós lemos uma passagem qualquer, devemos de ler para trás e para a frente para perceber qual é o contexto em que se insere. Se não, retiramos do contexto e corremos o risco de descompreender o que Deus nos está a dizer. E assim, terminando esta análise, gostava de acabar com o final deste trecho, em que ele declara claramente a oferta, que só através dele é que podemos chegar lá, que ele dá a sua vida voluntariamente por nós. Isto é um sacrifício em obediência a Deus, voluntariamente. Em obediência ao Pai. Então ele diz: é por isto que meu Pai me tem amor, por eu oferecer a minha vida para a retomar depois. Ninguém me atira, mas sou eu que a ofereço livremente. Tenho o poder de a oferecer e o poder de a retomar. Tal é o encargo que recebi de meu Pai. Fantástico, amigos. Como se percebe, ele declara aqui claramente que ele oferece a vida para a retomar depois, que foi exatamente o que aconteceu. Portanto, Jesus
tudo o que Ele diz fez. Não é um Deus inventado, não é uma personagem mítica, não é uma figura da mitologia, é uma figura real que existiu, que provou o que disse, que declarou e executou. Por isso é tão importante acreditarmos na palavra dele, porque ele é o autor deste universo, deste mundo, e será o autor do próximo mundo, em que ele promete dar-nos a vida eterna e viver connosco. E tudo o que ele prometeu cumpriu. É por isto, amigos. Obrigado. Deus, a paz de Cristo esteja convosco e bem-ajam.